Estão vendo a tela compartilhada, né? Vamos. Tá. Então, gente, bom dia. Eu já estou gravando essa aula, tá? E aí, caso vocês queiram, depois ela vai ficar disponibilizada. Nós já colocamos as outras duas aulas, a primeira, que foi mais apresentação e aula do Miquita, a aula de ontem. E aí, assim que terminar essa daqui, eu já vou colocá-la também, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o congelamento sob alta pressão, que também é faz parte dessas criotécnicas, que é uma forma da gente preparar a amostra. Então, só relembrando, né, ontem a gente viu a parte do congelamento por imersão, que é um congelamento, de certa forma, mais simples, e ele tem as suas vantagens e desvantagens. Então, uma das principais desvantagens que a gente tem quando a gente fala no congelamento por imersão é a questão da limitação do tamanho da partícula. Então, eu falei para vocês que a gente trabalha principalmente com partículas em suspensão, partículas pequenas, e aí ficam aquelas outras amostras que são grandes, por exemplo, cultivo de célula, tecido. Então, essa técnica de congelamento sob alta pressão, ela vem justamente para resolver esses problemas que o congelamento por imersão não consegue sanar. Então, esse é o objetivo da aula, da gente conhecer um pouquinho dessa técnica, né, dessa outra técnica de criofixação. Então, quando a gente fala, né, dessa parte de crio, a gente sabe, né, que quando a gente está trabalhando com células, a água ela é o principal constituinte desse material. Então, é muito importante para que a gente preserve, né, essa estrutura celular, a preservação desse material também. É, Em todos os processos de crio, né, que a gente fala, é importante que que essa água presente na célula, ela seja vitrificada, porque assim a gente vai ter essa preservação ultraestrutural. Se em algum momento essa água vira gelo, a gente vai ter uma danificação nesse tecido e, consequentemente, aquela minha amostra ela não vai ficar muito boa. Então, técnicas de criofixação, elas são, né, é um tipo de forma da gente conseguir fazer essa fixação desses materiais sem introduzir alterações significativas, porque quando a gente fixa quimicamente, eu estou mudando as estruturas. Então, se a gente pega, por exemplo, uma membrana que ela foi fixada com glutaraldeído, querendo ou não, ela vai sofrer alteração. Então, essa forma aqui é uma forma de preservar melhor aquele tecido, deixar a amostra o mais próximo do natural possível, e a gente vai fazer isso com esse método de vitrificação. Então, o que que é o congelamento sob alta pressão? Esse congelamento nada mais é que a gente vai colocar essa amostra no nitrogênio líquido, então a gente tem um equipamento específico para fazer isso, que é o High Pressure Freezing. Neste equipamento, ele vai ter tanto nitrogênio, só que vai ter uma pequena e grande diferença, né? No momento que está congelando, ele insere uma pressão muito alta. Então, cerca de 2.100 bars são inseridos, né? Dessa pressão é inserida sobre essa amostra. Então, nesse momento do congelamento, o que que acontece? A amostra, ela passa do seu estado, né? Aquela água que está na amostra, ela passa do seu estado líquido rapidamente para aquele estado de gelo vitrificado. Então, por ser um congelamento ultra rápido, essa água, né, que está ali naquela amostra, acaba sendo, ela não passa por aquela expansão. E é essa expansão que leva à formação de gelo. Por isso que, se eu congelo uma amostra no nitrogênio sem pressão, ela vai congelar devagarzinho, vai expandir e vai formar cristal de gelo. Consequentemente, eu vou danificar a minha amostra. Quando a gente congela sob alta pressão, o que que acontece? Esse congelamento ele é muito rápido, então essa pressão faz com que o nitrogênio seja rapidamente distribuído por todas as amostras. Então isso preserva muito melhor a minha amostra, a minha estrutura celular e faz com que a gente consiga, né, ter um bom resultado. Então a gente sai desse estado líquido, rapidamente vai para esse estado do gelo vitrificado. Então, o equipamento ele é específico para fazer esse tipo de congelamento. É, é um congelamento muito rápido, então, em cerca de 10 milissegundos, o equipamento ele vai, né, disparar essa pressão junto com o nitrogênio, então isso vai vitrificar a nossa amostra.
Quando a gente faz o congelamento, a gente tem alguns gráficos que a gente vai acompanhando, né? Então, esse daqui, por exemplo, é um gráfico que o equipamento ele emite. Então, a gente pode ver aqui, né, que a gente tem a nossa linha azulzinha da temperatura e a linha da pressão. Então, essa linha da temperatura, ela cai rapidamente por causa do nitrogênio e, ao mesmo tempo, essa pressão, ela sobe rapidamente. Então, quando ela chega nesse ponto aqui, né, onde as duas linhas se cruzam, é onde começa a acontecer esse congelamento. Então, ele é muito rápido e ele permite a vitrificação dessa amostra. Se esse congelamento ele fosse muito lento, o que que ia acontecer? A amostra ela ia começar a congelar devagarzinho, a água presente naquela amostra teria tempo de se expandir, consequentemente, iria formar esses cristais de gelo. Então, esse é um método muito importante, muito bom para quando a gente quer utilizar, por exemplo, num cultivo celular, numa amostra de tecido, ou até mesmo algumas amostras que é muito difícil a gente conseguir fazer a fixação química. Então, não sei se vocês já trabalharam com plantas, por exemplo, por causa da celulose, às vezes é difícil o fixador, né, atravessar essa parede. Então, esse é um método como você dispara, né, rapidamente, a pressão ajuda a espalhar rapidamente o nitrogênio, é uma alternativa para materiais que são difíceis da gente fazer a fixação. Bom, aqui eu mostro para vocês, né, como que é um exemplo que vai acontecer numa célula que acontece essa formação de cristais de gelo. Então, aqui a gente tem uma membrana de uma célula in natura. Se eu tenho um bom congelamento, né, quando o congelamento ele é feito sob alta pressão, essa membrana ela vai vitrificar. Então, vai formar uma camada de gelo, a amostra vai ficar toda bonitinha. A camada de gelo vítreo, né? Quando esse congelamento ele acontece sem alta pressão, por ser lento, como eu falei, vai formar os gelos que vão romper essa camada. Então, isso, né, pode danificar a estrutura, pode aparecer, né, a formação de alguns artefatos nessa amostra. Então, aqui ele deu como exemplo essas reticulações, né? Então, fica esses aglomerados aqui, que é justamente por causa do rompimento dessa estrutura. Quando a gente fala do congelamento, sempre vai ter muitas vantagens em relação à fixação normal, né? A fixação química. E dentre essas vantagens, está principalmente a ausência, né, de alguns artefatos químicos, como, por exemplo, aglomeração de proteínas, perda de alguns antígenos, até mesmo perda de estruturas, ou aquelas estruturas que elas acabam se confundindo, né, fica tudo, parece que é a mesma coisa. É uma fixação que a gente tem um contraste melhor em comparação com a outra fixação, né, com a fixação química. E uma das principais vantagens que isso faz com que seja decisivo para a gente, não, realmente eu quero utilizar congelamento sob alta pressão, é a questão da preservação do volume e proporção da minha amostra. Então, a gente sabe que quando esses fixadores químicos eles vão sendo inseridos na célula, pode ter alteração de algum volume, de estrutura, e aí, quando a gente vai fazer, por exemplo, caracterização, por mais que seja, né, um volume muito, a diferença seja pequena, mas aqui, quando a gente faz o congelamento sob alta pressão, a gente acaba vendo a amostra realmente como ela é. Então, isso traz uma série de vantagens em relação à fixação química, tá? É, Quando a gente fala desse método de congelamento de alta pressão, ele é utilizado principalmente para aquilo que a gente não consegue visualizar lá no congelamento por imersão. Então, se eu pego uma proteína, um vírus, eu consigo analisar facilmente. Se eu pego uma bactéria, né, dependendo da resolução do microscópio, eu também consigo analisar. No entanto, quando eu pego uma célula, como eu falei para vocês ontem, para eu conseguir analisar essa célula, né, congelada por imersão, eu vou ter que levá-la depois para o microscópio e fazer, né, por exemplo, tirar pedacinhos dela para que eu possa analisar. Como eu dei o exemplo, né, o cryofib, que vai retirando essas lamelas. Então, isso daqui eu até conseguiria fazer pelo plant freezing, que é o congelamento por imersão. Só que alguns tecidos, por exemplo, é muito difícil da gente conseguir, mesmo que eu congele esse tecido e faça o cryofib, né? Eu não vou ter um bom congelamento. Então, para estruturas maiores,
é importante que esse congelamento ele seja feito sob alta pressão. Por quê? Eu preciso congelar todo esse tecido aqui de maneira uniforme. Se eu congelo ele por imersão, a gente tende, né, a congelar melhor as extremidades e o centro da amostra não fica bem congelado. Então, consequentemente, nesse centro da amostra, né, nessa parte mais interna, vai ter formação de cristal de gelo, porque o congelamento ele vai ser mais lento que as extremidades. A gente tem alguns critérios, né, para definir a amostra. Então, primeiro é a questão do tamanho da amostra. Por mais que seja um congelamento físico sob alta pressão, essa amostra ela ainda tem que continuar muito pequenininha. Então, o tamanho de fragmento ideal para a gente fazer o congelamento seria de até 2 milímetros por 2 milímetros. Então, quanto mais fina essa amostra, mais uniforme vai ser esse congelamento, tá? Recomenda-se que a amostra ela seja o mais fresca possível. Por quê? Como a gente está falando de amostra biológica que não vai ter passado por nenhum processo de fixação, se eu coletar essa amostra e deixá-la muito tempo ali parada, naturalmente ela vai sofrer degradação. E isso vai influenciar na qualidade do meu preparo. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, vou dissecar, né, um animal e vou fazer de um músculo, isso tem que ser feito o mais rápido possível. Em algumas situações, a gente costuma fazer o que a gente chama de fixação leve. Então, a gente retira aquele tecido, por exemplo, coloca no glutaraldeído 10 minutos, que aí não é o suficiente para mudar a arquitetura da célula, mas já dá uma preservada, e depois rapidamente faz o congelamento. Então, cada amostra, né, cada estratégia, ela é definida a partir da amostra do usuário. É sempre importante, quando a gente vai fazer esse congelamento, que a gente, né, aqui no caso, por exemplo, do centro de microscopia, nós não temos uma estrutura de biossegurança, então a gente não tem fluxo. Todas as amostras que entram aqui, elas não podem ter risco, né, potencial risco biológico para quem for manipular. Então, aqui, no nosso caso, acaba sendo um limitante. Então, para quem quiser desenvolver, né, esse tipo de metodologia no laboratório, tem que pensar nessas questões também de biossegurança, porque essa amostra ela não vai estar fixada teoricamente, né? Então, é importante pensar nessa questão biológica. Quando a gente vai preparar esse material, é muito importante que a gente remova esse meio extracelular. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma cultura celular que foi cultivada em garrafinhas, eu vou coletar essas células, vou raspar, vou centrifugar. Então, é importante que eu retire esse meio de cultura e depois eu preencha esse meio, né? Vou mostrar para vocês o suporte, com preenchedores. O uso desses preenchedores, eles são muito importantes, eu já vou explicar para vocês por quê, tá? Então, assim, de maneira geral, a gente utiliza amostras que são maiores, aquelas que a gente não consegue congelar, né, lá no plant freezing, amostras o mais fresco possível, né, assim que manipuladas, e quando a gente for adquirir essa amostra, né, que seja no fragmento mais fino possível, justamente para que a gente tenha um congelamento uniforme. Na aula de ontem, vocês viram que para fazer o congelamento, a gente utiliza a própria grid de microscópio e aquela grid depois é levada, né, lá para o microscópio eletrônico de transmissão. Neste caso aqui do congelamento por imersão, por alta pressão, a gente utiliza alguns suportes diferentes. Então, este é o nosso equipamento, é um equipamento da Leica. Eu vou ter algumas imagens com mais detalhes dele. E aí nós utilizamos alguns suportes para congelamento. Então, aqui está um exemplo do suporte que a gente utiliza. A gente chama isso daqui de moedinha, ela realmente parece uma moeda. E isso pode ser de cobre, de alumínio, de ouro, desde que seja um material que permita condução térmica, né? Então, quando colocar o nitrogênio, que ele não atue como uma camada protetora do frio, né? Então, que realmente o nitrogênio ele consiga se dissipar com esse material condutor. O tamanho dessas moedinhas, elas podem variar, e isso eu vou escolher de acordo com o tamanho da minha amostra. Então, a gente tem algumas moedinhas que elas são de 3 milímetros, de 6 milímetros. E o que varia também é se essa moeda é do tipo A, B ou C. O que seriam esses tipos? Aqui na imagem, vocês conseguem ver que essa moedinha aqui, ela tem um lado
que é mais fundinho, né? Então, quando a gente pega ela, aqui nessa parte de dentro, ela é mais funda. Então, eu tenho moedinhas que elas são retas em uma extremidade e mais funda na outra parte, que é do tipo B. E essa distância aqui pode variar. Então, tem moedinhas que ela tem 1 milímetro, tem outras que tem 2, tem umas que tem 4. Então, cada uma tem um tamanho. Tem as do tipo A, que elas têm tanto essa parte de baixo quanto a parte de cima, né? Com esse espaço. E a do tipo C também, né? Tem tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. E o que vai variar vai ser o tamanho dessas moedas. Então, por que que isso é tão importante quando a gente vai fazer o congelamento? Porque a minha amostra, ela vai ficar aqui dentro. Então, vamos pensar que eu estou congelando um tecido. Eu vou pegar esse pedacinho de tecido e vou colocar aqui dentro. Então, é aqui que a gente faz o congelamento. Eu escolho o tipo de moeda de acordo com o tamanho do meu fragmento. Então, se for um fragmento muito pequenininho, eu vou escolher uma mais fininha, justamente para não ter espaço ali para que quando a gente, né, para quando o equipamento jogar aquela pressão, que não tenha nenhum achatamento, nenhuma deformação dessa amostra. Então, de acordo, né, com o tamanho da minha amostra, eu vou escolher o tipo de suporte. Então, esse daqui é o primeiro ponto. Essa moedinha, ela vai ser encaixada nesse outro suporte aqui. Então, para cada tipo de moeda, a gente vai ter um suportezinho. Então, esse suporte nada mais é que um cilindro superior, um inferior e uma plaquinha no meio. Essa moedinha, quando a gente faz esse sanduíche, ela fica encaixadinha aqui, nessa plaquinha do meio, e depois a gente coloca ela entre esses dois cilindros. Vocês conseguem observar que aqui no meio desse cilindro tem um canalzinho, que é onde passa o nitrogênio e a pressão, de modo com que essa moeda ela seja congelada né, uniformemente, porque se a gente não tivesse esse canal aqui, a gente poderia ter um isolamento térmico. E essa daqui esses cilindros, eles são de plástico, tá? Não é nenhum material específico, não. Esses aqui são alguns exemplos que eu trouxe para vocês de suportes de congelamento. Então, a gente tem alguns fios de cobre. Esse daqui é um disco de safira. Tem esse disco de safira e tem outro material que é o Aclar. Esse daqui eu posso utilizar quando eu vou fazer cultura celular. Então, eu pego esses disquinhos de safira, coloco diretamente na minha plaquinha, naquelas plaquinhas, por exemplo, de 96, de 12 poços, 24, enfim. Coloco esses discos e faço o crescimento da cultura aqui. Então, a célula, ela já cresce diretamente nesses discos. Então, quando a gente vai fazer, né, congelamento desse tipo de amostra, é interessante utilizar esses discos aqui, porque eles têm um melhor aproveitamento, as células se aderem de forma mais uniforme. Esses discos aqui, eles podem ter uma cobertura de carbono, que vai favorecer ainda mais, né, a adesão da célula. Mesmo depois de utilizar esse suporte aqui, é importante que eu coloque ele na moedinha, que eu coloque ele naquele suporte para fazer o congelamento. Então, dependente do que eu vou utilizar, essa estrutura aqui, ó, ela vai ser usada em todas as situações, tá? Tem um fiozinho de cobre que eu falei para vocês, que é um fiozinho mesmo, aí você coloca a célula lá dentro, é como se fosse um caninho bem fininho. Então, você coloca seu material lá dentro, fecha as extremidades e depois de congelado a gente consegue fatiar esse tipo de amostra, tá? Então, aqui são dois exemplos que eu trouxe para vocês. Bom, como eu falei, outra questão muito importante é a questão da utilização dos preenchedores. O que que são esses preenchedores? Na verdade, é algum líquido. Então, por exemplo, geralmente a gente utiliza o hexadeceno ou a albumina, e eles têm como função preencher esses espaços vazios, eliminar qualquer bolha de ar, porque se a gente tiver bolha de ar, na hora que disparar a pressão ali, ele vai deformar a amostra. Então, não pode ter bolha nenhuma de ar. As vantagens de utilizar, né, tanto o hexadeceno quanto a albumina é que eles permitem uma transferência de calor na amostra, né, no momento do congelamento. Principalmente no caso do BSA, ele tem um leve efeito crioprotetor, então isso ajuda, né, ainda mais a não formar esses cristais de gelo.
E além disso, eles não têm interação nenhum com com os componentes celulares. Então, isso não vai interferir na morfologia, naquilo que eu estou vendo, tá? Então, quando a gente vai fazer essa montagem, todo o espaço vazio aqui, ele tem que ser preenchido por esse líquido de preenchimento. Então, independente da moedinha que eu vá escolher, a amostra, ela tem que ficar toda preenchida por esse líquido de preenchimento. Neste caso aqui, o que que acontece? A amostra, né, o líquido de preenchimento está só aqui no fundinho. Então, na hora que a gente congelar sob alta pressão, essa amostra ela pode ficar achatada, pode ficar deformada, pode favorecer a formação desses cristais de gelo. Então, não é interessante, por isso que a amostra ela tem que ficar bem preenchidinha. E no caso de utilizar disco de safira, é feito a mesma coisa, né? A gente tem que utilizar os discos, o líquido de preenchimento. Então, o disquinho aqui está representado pelo azul, aqui está a minha célula, e a gente adiciona esse líquido de preenchimento, ó, de modo com que todas as células elas estejam em contato com esse líquido de preenchimento. Então, mas qual que eu vou escolher, Thalita? Geralmente a gente escolhe pelo tecido, a gente vai na literatura ver o que é mais utilizado, mais recomendado para aquele tipo de amostra, né? Então, assim, a CRIO é muito ver o que é feito, o que deu certo, né? Pegar esses artigos. Então, geralmente, o que a gente mais utiliza aqui é o BSA. Mas o hexadeceno também é utilizado em alguns casos e funciona bem também. Ok? Tranquilo? Tudo Tranquilo. bem por mim. Bom, esse daqui é um detalhe, né, do equipamento onde realmente acontece o congelamento. Então, ele tem essa estrutura aqui, que eu coloquei ela em maior aumento. Então, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, aqui a gente está montando esse nosso sanduíche, aquele cilindro. Então, eu tenho um local específico aqui que eu encaixo o cilindro inferior, o cilindro superior. Aí eu venho, monto o meu sanduíche aqui, né? Vou colocar a moedinha de baixo, coloco a minha amostra. É sempre importante, antes de colocar a amostra, que já tenha um pouquinho de líquido de preenchimento no local, tá? Para aquela amostra não ficar grudada sozinha, né, na parte da moedinha. Então, a gente já coloca um pouquinho de líquido de preenchimento, coloca a amostra e depois a gente completa com esse líquido de preenchimento. Montou isso daqui nessa parte do meio, a gente vem com papel filtro e retira o excesso para que não fique, né, cheio de líquido aqui, porque esse líquido vai congelar e depois a gente não consegue tirar isso aqui do suporte. Então a gente só tira o excesso. Depois, com essa alavanca que tem aqui, ó, eu simplesmente viro e ele encaixa essa parte de cá e forma um cilindro, tá? Depois, aqui, ó, aí eu viro essa parte de cá, essa parte desce e forma o cilindro. Esse cilindro aqui, ele é colocado dentro do equipamento. E nesse momento aqui, gente, dá um tiro mesmo, que é onde ele dispara a pressão, o nitrogênio, rapidamente congela essa amostra, então é um tiro. Quando a gente está congelando a amostra, né, ele dá um boom, né, tipo um barulho bem alto. Depois que essa amostra congela aqui dentro, ela vai cair num suporte que ele fica aqui na lateral do equipamento. Nesse suporte aqui, a gente mantém ele congelado, né? Que tem nitrogênio líquido, para que, a partir do momento que a amostra seja congelada, ela seja, né, mantida no nitrogênio líquido para não sofrer aquecimento, não ter mudança de temperatura. Então, até aqui, pronto, ok, fizemos o congelamento. É muito importante que cada amostra que a gente realize no congelamento, a gente faça réplicas dessa amostra. Então, a gente costuma fazer, para cada amostra, a gente dá 5 tiros, né, dessa mesma amostra, porque sempre perde na hora de tirar, sempre perde nas etapas seguintes. Então, é importante que a gente tenha aí, né, um número bom para que a gente, se der algum problema, que a gente consiga repetir. Porque esse aqui é um equipamento que, para ligar ele, a gente gasta cerca de 60 litros de nitrogênio. Então, aqui dentro dele fica um container de nitrogênio e a gente abastece, resfria, e como é um processamento mais demorado, você tem que ficar ao longo do dia reabastecendo. Então, né, se a gente fizer um congelamento de um dia todo, aí a gente gasta facilmente 60 litros de nitrogênio.
Então, a gente sempre precisa otimizar o uso do equipamento, né? A gente não vai ligar ele para congelar uma amostra. Então, a gente sempre faz, né, as replicatas para garantir que aquele congelamento ele sempre deu certo. Bom, fiz o congelamento, então, aí agora eu preciso seguir para as minhas etapas. Eu só vou passar rapidinho aqui para vocês entenderem uma questão. Quando a gente faz o congelamento sob alta pressão, a gente tem alguns caminhos que a gente pode seguir. Então, aqui no centro de microscopia, o que a gente realiza faz o congelamento sob alta pressão, faz depois a criosubstituição, que eu já vou explicar para vocês o que que é, e segue os passos de embutimento em resina, microtomia, contrastação e microscopia eletrônica de transmissão. Nós temos um equipamento que é o criofratura, que a partir da amostra congelada, eu posso diretamente levar ele para esse equipamento aqui, que é um equipamento que ele pega aquela moedinha que está congelada e bate, e aí a gente tem um rompimento da bicamada lipídica. A gente faz uma metalização naquela bicamada lipídica e a gente tem uma réplica dessa amostra. Só que esse daqui é um serviço que a gente não oferece ainda para o usuário, então por isso que ele não vai ser abordado aqui nesse curso, tá? Só que se alguém tiver algum interesse, quiser conhecer um pouco mais do equipamento, eu posso mandar materiais para vocês. Ele é um equipamento que, assim, ele dá muita manutenção, é muito difícil da gente conseguir recuperar uma réplica e a gente tem uma demanda muito pequena. Então, tudo que a gente já fez relacionado à criofratura aqui é mais associado a testes, a uma necessidade específica do usuário. Então, não é um serviço que ainda está implementado. Criofib, nós não temos, né, o equipamento ainda. A princípio, tem um projeto que ele foi submetido para a gente tentar comprar um criofib, que aí seria, né, para construir as lamelas lá no microscópio de varredura. E essa parte aqui, tanto a tomografia quanto a correlativa, está sendo implementada, então a gente consegue fazer das amostras tanto preparadas por temperatura em temperatura ambiente, quanto a parte de CRI. Então, o que a gente faz aqui, né, na nossa rotina, é esse passo a passo aqui. Então, depois que eu faço o congelamento no High Pressure Freezing, eu preciso dar sequência a né, a esse passo a passo. Então, o próximo passo agora é realizar a criosubstituição. Então, para fazer a realização da criosubstituição, o primeiro passo é conseguir retirar as minhas moedinhas daquele suporte. Então, vocês têm que lembrar que a minha amostra está aqui dentro, ela foi congelada, né? E aí eu vou retirar ela para continuar os próximos passos. Então, esse equipamento é um acessório que vem no HPF, é uma caixinha de isopor. Aqui tem uma banheirinha que a gente mantém né, submersa no nitrogênio líquido. Aqui é uma alavanca, que quando eu acionar essa alavanca, vai vir tipo como se fosse um parafuso e vai empurrar a moedinha. E aqui eu vou encaixar aquela pecinha do meio. Então, eu pego a pecinha do meio que vai estar com a minha plaquinha, coloco aqui, venho com essa alavanca, empurro e essas moedinhas elas vão cair aqui no nitrogênio. Então, a partir dessas moedinhas aqui soltas, eu vou coletá-las, já posso colocar no meu líquido de substituição, que geralmente a gente utiliza acetona, e já coloco para fazer a substituição a frio, que eu vou explicar, né, na nossa próxima aula. Então, essa aqui seria a parte do congelamento sob alta pressão. Vocês têm alguma dúvida? Quer que volte em algum ponto? Eu tenho uma pergunta, Thalita. Sim, diga. É, o equipamento, quanto tempo demora para ficar pronto para começar a congelar? Ah, e ele demora mais ou menos assim, uns 40 minutos a uma hora para resfriar todo o equipamento. E aí você pode usar ele continuamente ou você tem que parar, esperar que, sei lá, estabilize de novo a temperatura e começar de novo? Tipo, você fala, a gente não usa para congelar uma sua amostra. Então, Uhum, no caso que você esteja, sei lá, congelando 10 amostras, 11, uhum. 20, sei lá, você consegue usar, tipo,
um tras outro, ou você tem que dar intervalos no equipamento para, sei lá, ajustar a pressão, a temperatura, coisas assim? Não, não, ele fica ligado continuamente. Então, assim, quando a gente faz esses congelamentos mais longos, a gente liga ele durante a manhã e vai desligar ele no final do dia. A gente não deixa ele de um dia para o outro porque a gente não tem demanda para isso, tá? Então, a pressão, o que que vai acontecer? Ele vai resfriar o equipamento. Aqui nessa tela vai aparecer qual que é o nível de nitrogênio, qual que é a temperatura que ele está. Ele vai me dar todas as informações. A cada tiro, ou seja, a cada congelamento que eu der, ele vai falar, ele vai aparecer esse gráfico aqui, ó. Um gráfico semelhante a esse daqui, que vai falar em quantos segundos essa linha aqui foi cruzada. Então, o que que eu vou considerar? Se aconteceu aqui, né, no tempo inicial, nesses 10 milissegundos, eu vou considerar esse congelamento, ok, tá tudo certo. Se demorou muito para ele atingir isso aqui, é uma amostra que a gente repete. Então, rapidamente a gente já consegue identificar esses problemas, tá? E aí, se for necessário, a gente vai e repete essa amostra. Ah, entendi. Tá. Então, assim, o que a gente faz é ligar no mesmo dia, né? A gente liga ele de manhã e depois desliga à tarde. Que realmente assim, é um equipamento que a gente não tem uma demanda muito grande para ele. Tá. E no momento que você usa esse papel filtro para tirar o excesso, Uhum. tipo, seria também por capilaridade ou você, sei lá, limpa direito? Não, por capilaridade. A gente só vai encostar o papel filtro mesmo para tirar o excesso daquela amostra, porque senão, na hora que a gente for fazer para tirar essa moedinha aqui, ó, quando a gente coloca aqui, se a gente não tiver feito isso, a hora que você empurrar isso aqui, ela não sai por nada. É muito difícil. Ah, E aí você pode até danificar a sua amostra. Então, hum, nesse caso aqui, é só mesmo para retirar o excesso e facilitar a retirada da moedinha depois do suporte. tá bom. Obrigada. Tá? É, Sim, a acetona, ela é utilizada como líquido de substituição, que vai ser o que eu vou explicar agora para vocês. Por quê? Quando a gente fala do congelamento sob alta pressão, ele é uma técnica física, né, que a gente vai conseguir preservar a amostra. E aí, como a gente tem alguns caminhos para seguir, o próximo caminho é um caminho que a gente chama de uma fixação dupla, né? Então, a gente vai ter tanto a parte da fixação física, que já foi feito, como também uma fixação química. Então, nós vamos utilizar acetona, a gente vai utilizar ósmio, tudo aquilo que a gente utiliza na convencional. Só que a gente tem que pensar que a amostra ela vai estar congelada. Então, pelo fato dela estar congelada, vai preservar melhor a estrutura. Então, o líquido de substituição é o líquido que vai retirar a água da célula, que vai fazer esse processo de desidratação. Ô, Antônio, essa parte da criosubstituição, vai ser a próxima aula. Só que eu vou ter que criar outro link porque a gente só tem 40 minutos. Aí, o que que é? Só para você entender. Quando a gente faz o processo, né, de congelamento sob alta pressão, se eu pegar essa moeda aqui, eu não consigo fazer muita coisa com ela. Então, minha amostra está congelada, mas e agora? O que que eu posso fazer com ela? Então, os caminhos que eu tenho são esses aqui, né? Eu posso fazer um criofratura, por exemplo, e levar para o microscópio de varredura. Eu posso pegar essa amostra, cortar ela no crioultramicrótomo, né, e adquirir fatias congeladas, que é uma técnica que a gente também não oferece. Ou eu posso trabalhar com essa amostra, fazer uma substituição daquela água, né, retirar a água daquela amostra, substituir pela resina e conseguir trabalhar com essa amostra a temperatura ambiente, que é o que eu vou explicar na próxima aula. Então, esse processo de substituição é a gente fazer como se fosse o preparo químico, mas da amostra ainda congelada.
Mais alguma dúvida? Vocês conseguiram acompanhar os vídeos dos procedimentos que nós gravamos, que a gente disponibilizou? Eu consegui ver, sim. Uhum. É porque aí vocês conseguem ter uma ideia, né, do que a gente faz, como que é feito, né, esses processos. Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar essa gravação